virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, irmãs? Graças ao Senhor, mais um domingo. Como a gente sempre fala, domingo, dia de ressurreição. Domingo, dia de festa. E hoje, 9 de novembro, vamos desfrutar de mais provérbios. E o provérbio de hoje fala assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Provérbios 27:11. E temos como título: Seja sábio, filho meu. Cristo é o poder e sabedoria de Deus. A sabedoria em mistério outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. A verdadeira sabedoria de Deus é mudar a sorte do homem pecador que estava sem esperança, condenado à morte, fazendo-o ressurgir, obter a vida divina e tornar-se seu herdeiro. Para isso, Deus regenera o homem e o coloca na igreja para que seja santificado e cresça em sabedoria com a ajuda de tutores, até se tornar um filho maduro. Gálatas, capítulo 4, versículos 1, 2 e 7. Os filhos que crescem em sabedoria testemunham que os pais são sábios. Verdade. Assim também nós, quando crescemos em sabedoria, confirmamos que nossos tutores são sábios. O apóstolo Paulo, como tutor, esforçava-se e afadigava-se, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentá-los perfeitos em Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. Como um filho, seja sábio para que seus tutores possam responder a todos por intermédio do testemunho. Como tutor de outros, ensine-os em toda a sabedoria para apresentá-los perfeitos em Cristo e para que você saiba responder a todos os que questionarem. Amém. Graças a Deus. Nós temos como nossos tutores os irmãos da igreja que nos ensinam todas as coisas com sabedoria, né? E confirmamos também que os nossos pais nos ensinaram a palavra de Deus, e assim alegra o coração de Deus e dos nossos pais também. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Feliz domingo para cada uma de vocês. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Semana 3, de domingo. A nossa leitura bíblica está em Isaías 66, 2 e Hebreus 4, 2. Ler com oração. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, 10. Título de hoje: Esforcemo-nos por entrar no descanso. O povo de Israel recebeu a promessa de entrar no descanso, mas alguns não entraram, tendo tombado no deserto em razão de seu coração incrédulo e desobediente. O livro de Hebreus mostra que a palavra que receberam não lhes aproveitou, porquanto não foi acompanhada pela fé. Hebreus 4:2. A palavra é fiel e não falha. Não só experimentaremos a concretização da promessa se a ouvirmos com fé e simplicidade,
Isaías 66, 2. Lemos em Hebreus: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, do 8 ao 9. Josué introduziu o povo na boa terra de Canaã, mas essa passagem menciona outro dia, referindo-se não à terra física, mas à espiritual. É dela que tomaremos posse. Ó Senhor Jesus, amém. É dela que tomaremos posse. Em 2017, o irmão Dong Yulan já estava muito debilitado pela doença e idade avançada, o que gerou grande comoção e ansiedade pelo futuro da igreja. Percebendo que tal encargo poderia recair sobre mim, orei ao Senhor que passasse de mim aquele cálice, pois não me sentia em condições de assumir a direção de um povo. Quem relata isso é o autor desse livro, o irmão Pedro Dong. Repeti várias vezes até que um dia, enquanto caminhava na estância Árvore da Vida, o Senhor falou a mim com a seguinte passagem: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, dissestes: Conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Êxodo 33, do 12 ao 13. Esse trecho faz referência à ocasião em que o povo de Israel se rebelou contra Deus e fez um bezerro de ouro para adorar. Indignado, Deus queria dar-lhe um fim, mas Moisés intercedeu pelo povo, lembrando da promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de introduzi-los na boa terra de Canaã. Deus assentiu com Moisés, contudo enviaria apenas um anjo para acompanhar o povo no caminho. Moisés foi enfático sobre a necessidade de a presença do Senhor ir com eles, ao que Deus lhe garantiu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14. Essa foi a promessa que o Senhor me deu. Mediante a palavra, assumi o encargo que o Senhor me incumbia. Aprendi a trabalhar no descanso e na presença de Deus. Aleluia! Na década de 80, a igreja enfrentou a primeira grande tempestade no Brasil. Quando meu telefone tocava, pensava que era más notícias e meu coração disparava. Naquele momento, eu disse ao Senhor que se continuasse a servir-lhe assim, teria um ataque cardíaco fulminante. Hoje aprendi a servir no descanso. Deus também tem essa promessa a você. Ele quer ensiná-lo a viver e servir no descanso. Sendo assim, deixe que ele trabalhe. Siga os exemplos de Abraão e Estevão, que eram homens obedientes e cheios de fé. Reconheça que em sua capacidade própria não há como servir ao Senhor. Reconheça que o poder não é seu, é do Espírito. De nossa parte, resta ouvir a palavra com fé e obedecer-lhe. Amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer nos ver estressadas. Ó Senhor Jesus, o Senhor não nos quer ver estressadas, irmãs. Ele disse aos cansados e sobrecarregados que fossem até ele, tomassem o seu jugo que é leve, a fim de encontrar descanso para suas almas. Quando servirmos ao Senhor no descanso, nosso fardo será suave. Do contrário, podemos sucumbir e cair no deserto. Não é esse o plano de Deus para nós, ó Senhor Jesus, não é esse plano de Deus para nós. Creia na palavra
e obedeça a ela. Tome posse do descanso prometido por Ele. Amém. Ó Senhor Jesus. Pegue um papel e uma caneta, amada irmã. Anote a sua luz, sua direção, sua demonstração. Faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Ó Senhor Jesus, eu ganhei muito aqui quando fala, Senhor Jesus, que quando servimos o Senhor no descanso, nosso fardo será suave. Senhor Jesus, e a nossa parte é só crer e obedecer na palavra do Senhor, né? Senhor Jesus. Amém, amadas irmãs. Amanhã, com a permissão do Senhor, voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Fique com o Senhor. Nada pode impedir os planos do Senhor. Vamos fazer a imersão no domingo? Nada pode impedir os planos do Senhor. Nada pode impedir os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Nada pode impedir. Nada. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Nada pode impedir. Os Planos do Senhor. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para Bom ti. dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando mais uma leitura bíblica neste domingo. Graças a Deus, estamos aqui para desfrutar juntinho com você. Ó Senhor, do maná diário, né? É domingo, hoje é dia de ressurreição. O Senhor deixou um mandamento para nós comemorarmos a sua morte, né? E ressurreição. Então, hoje nós lembramos toda a obra redentora do Senhor e o amor tão grande que o Senhor demonstrou para conosco, dando a sua vida por nós, né? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos o teu nome, lembramos de tudo que o Senhor fez para nos salvar. Senhor Jesus, a sua grande misericórdia é quem nos chamou. Obrigado pela tua escolha, obrigado, o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para o seu mundo habitável. Ó Senhor Jesus, estamos aqui desfrutando dia a dia, Senhor, do seu mundo habitável. Estamos aqui na vida da igreja, ó Senhor, onde temos comida em abundância e temos a alegria que o mundo não pode dar para nós. Só o Senhor pode dar essa alegria que enche o nosso interior. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, para desfrutarmos mais um dia, Senhor, da tua presença. E nós estamos mais um dia perto da tua volta. Vejamos que o Senhor volte logo. Senhor Jesus, venha restabelecer o seu reino aqui na terra. Ó Senhor Jesus, amém! Muito bom, que bom estar com vocês novamente. E hoje nós vamos ler somente um capítulo, tá, gente? É o capítulo 20 de Ezequiel. Convido você a abrir a sua Bíblia e vem com a gente. Em seguida temos a irmã Lene também, dando continuidade à leitura bíblica anual, tá certo? Então fica com a gente que tem mais palavra para você. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. Esse é o título do capítulo 20. Versículo 1. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Por acaso vocês vieram para me consultar?
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram. E diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto. Uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse, cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus, mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto, não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver.
Permitia que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. É um absurdo, né? Chegar a esse ponto aí de amar o ídolo a tal ponto de matar seu filho primogênito e oferecer para essa imagem. Olha que situação que o povo estava. Versículo 27. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse? Onde vocês estão? Por isso seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Versículo 30. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Senhor Jesus. O povo de Israel, o seu povo escolhido, né? Queria ser igual a todas as outras nações. Ele era diferente porque o Senhor escolheu esse povo. Antes de entrar no próximo subtítulo, vamos ler algumas notas aqui. No capítulo 20, no versículo 1, um grupo de anciões vieram para consultar o Senhor por intermédio de Ezequiel. Quem eram eles? Uma delegação de anciãos que veio à casa buscando um oráculo da parte do Senhor. Tinham-se passado quase 11 meses desde a visão das abominações do templo, né? É no capítulo 8, versículo 1. Como os capítulos 16 e 23, o capítulo 20 apresenta uma visão negativa da história de Israel. Porém, ao contrário deles, não usa alegoria. Então, a expressão levantei a minha mão é literalmente, levantei minha mão mesmo, em juramento. Tá? A mão levantada era aparentemente um gesto usado quando uma pessoa fazia um juramento. A expressão semente da casa de Jacó é uma referência a todo Israel, ou seja, Israel e Judá. A declaração, e me fiz conhecido aqueles da terra do Egito, faz lembrar o encontro de Moisés com o Senhor, em Êxodo 6, versículo 3. No qual Deus jurou com mão levantada e revelou o significado do seu nome, né? Quando ele diz, eu sou. Né? Na descrição de Ezequiel, os destinatários do juramento são os israelitas, não os patriarcas. A história de Israel como nação começou no Egito, onde Deus escolheu o seu povo. Ele jurou conduzir o seu povo à fértil e gloriosa terra que prometera dar a Abraão. Então, o Senhor tira o povo do Egito e escolhe esse povo como sua propriedade peculiar,
né? É o seu povo. E o seu povo era para estar adorando a ele, né? Mas o que eles estavam fazendo? Adorando os deuses de outras nações. Nota 7. Os ídolos do Egito. Tornaram-se também os ídolos de Israel. Lá em Josué, capítulo 24, 14, menciona os israelitas adorando deuses estrangeiros. Sobre a idolatria de Israel no Egito, você pode ver lá em Levítico, capítulo 17, 7. Vários versículos aqui, eu vou citar 2 para você. Amós 5, 25 e 27 também. Não só, além de adorar os ídolos, eles não ouviam a voz do Senhor. Então, a sua recusa em ouvir a palavra do Senhor, quando o Senhor diz, vocês não me quiseram ouvir, isso demonstra a atitude interna do povo para com Deus, né? O coração do povo não estava voltado para Deus. Nota 11. A expressão, se um homem cumprir os seus estatutos, ele viverá, parece provir de Levítico 18, versículo 5, e Deuteronômio 30, versículos 15 e 19. Declara de maneira vigorosa que seguir os mandamentos é escolher a vida e a bênção. Não segui-los é escolher a morte e a maldição. A obediência à lei era a resposta de uma pessoa que compreendeu o quanto Deus a amou. Essa verdade é semelhante à declaração de Jesus, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Referência a João 14, 15. Como o povo não guardava, também não o amava. Isso aí. Adorava outros ídolos e não amava o Senhor. Continuando a nossa leitura, né? Castigo e perdão. Versículo 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Olha, ele repete aqui a mesma frase. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 39. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome, com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Me adorará. Toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor,
quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos, por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul, versículo 45. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão, e todos verão que eu, o Senhor, acendi o fogo, e ele não se apagará. Então eu disse: Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Termina aqui o capítulo 20, né? Então, vamos agora a algumas notas. Nota 15 diz assim: a expressão levantei a minha mão foi usada anteriormente com referência ao juramento de Deus de levar o povo escolhido para a terra prometida. Agora a expressão é usada para se referir ao juramento solene de que essa geração jamais entraria nela. Mais tarde, Ezequiel usou a fórmula para descrever o anúncio divino de que o povo iria para o exílio. Nota 16. A certa altura, os israelitas não puderam entrar na terra de Canaã, em razão da incredulidade. E porque eles não creram, eles desprezaram os juízos de Deus, não andaram nos seus estatutos, mas poluíram os sábados, que eram sagrados, né? E se voltaram para os seus ídolos. Tudo porque não creram no Senhor, não creram por causa da incredulidade. Amados, eu acredito que os erros vão se repetindo por causa das mesmas coisas, né? E a fonte de tudo é a falta de fé, né? A incredulidade não deixa você ouvir o falar do Senhor. Se você não crê, você também não ouve. Se você não ouve, você também não pratica. E também não segue os caminhos do Senhor. Então, tudo começa pelo crer e pelo ouvir, né? Se você crer, você vai ouvir. E vai dar atenção, e vai valorizar a palavra do Senhor, e vai viver, e vai praticá-la, né? Então, amadas, estamos sempre sendo alertadas, né? Seja simples e obediente, não é isso? Vamos crer na palavra, na direção que o Senhor tem dado para nós, e as coisas começam a acontecer. Se a gente crê, as coisas começam a acontecer, né? Então, nós vamos ver grandes coisas o Senhor fazendo, né? Nós vamos ver o Senhor fazendo a sua obra de edificação da igreja, simplesmente porque nós cremos no seu falar, né? E obedecemos. Nós cremos e obedecemos o seu falar. É isso aí. Não é pela nossa força, mas é pelo nosso crer. Muito bom a gente entender, né? Mesmo nas situações difíceis aqui, negativas, mas a gente sempre tira um proveito da palavra do Senhor, né? Nunca volta vazia, né? Você nunca... Amém. O Senhor sempre nos dá uma lição.
Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E amanhã a gente vai estar aqui de volta, começando uma nova semana, né? Segunda-feira. E tudo novo, de novo. É isso aí. Nós andamos em novidade de vida e para nós tudo é novo. Um bom domingo para você. Fale de Jesus para sua família e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a segunda parte da leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos, capítulo 107, Provérbios, capítulo 27, versículo 11, e a carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11 até o versículo 28. Vamos iniciar a leitura com Salmos que falam desse jeito. Deus salva de todas as tribulações. Agora, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudesse morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais.
Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar, semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio entende, quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O versículo 43 fala: quem é sábio atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aqui tem duas frases, ou mais de duas, muito ricas, que me enganou. Quando eles estavam em angústia, precisando de socorro, precisando do Senhor, eles clamaram ao Senhor. Aí que fala assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Depois que o Senhor nos livra das nossas tribulações, aí nós temos que dar graças. Graças. Aí fala assim, outra frase que diz que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que eles deem, mas nós também temos que dar graças ao Senhor por tudo, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor nos livre das nossas angústias, das nossas coisas, de tudo, de todas as nossas necessidades, porque o Senhor sabe o que se passa em cada uma de nós. Amém? Então, vamos ler Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Senhor Jesus, nós temos que responder a cada um com sabedoria. E quando agimos com sabedoria, alegra o coração do Pai. Agora vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, que fala: o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta geração, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato,
Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos do Santo dos Santos, com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém? Maravilha de leitura de Hebreus, que fala: se o sangue de bodos, cinza de novilha, a matança daqueles animais daquela época purificava os pecadores, muito mais agora o sangue de Cristo, né? Aqui fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, né? A si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas. Muito mais o sangue de Cristo. É como o título fala, que o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Feliz domingo para todas. Eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes e nós estamos no capítulo 2. E o subtítulo de hoje é: se vivermos e defendermos o verdadeiro e único Evangelho, se nos entregarmos a ele, o poder da cruz nos transformará e nos curará. Vamos lá? Se realmente somos filhos de Deus, nossa realidade é ser guiado pelo Espírito na dimensão celestial, na esfera da fé. Assim, também somos herdeiros com Cristo. Em Romanos 8,17 lemos: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus deseja edificar-nos, fazer Cristo habitar em nosso coração e, juntamente com todos os santos e santas, nos fazer compreender as dimensões de Deus. Em Efésios 3:17-19 lemos: e assim habite Cristo em nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus deseja encher-nos da vida de ressurreição até a plenitude dele, até que Cristo encabece todas as coisas dessa terra, começando por mim e por você. Um dia seremos totalmente tomadas pela vida divina e seremos glorificados em Cristo para herdar o galardão. Assim vive uma verdadeira filha de Deus, herdeira de Cristo. E assim vive uma verdadeira serva de Deus, alguém que não busca agradar aos homens. Pela fé, vocês serão servas diligentes que agradam a Deus em todas as ações.
O Senhor Jesus foi formado desde o ventre para ser um servo. Assim também você foi chamada, escolhida e separada para ser serva do Senhor. Se não estiver servindo ao Senhor, está no caminho muito errado. Deus a escolheu para ser serva diligente. Em Isaías 49:5 lemos: Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Uma serva diligente precisa seguir a palavra atual de perto e bem fervorosamente. Não é só acompanhar, não é só concordar, é seguir de perto, ativando a fé, obedecendo e praticando imediatamente. Uma verdadeira serva de Cristo só se preocupa em agradar a Deus, servindo-o com pureza de coração. Uma das estratégias do inimigo é tirar da serva de Deus a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Assim como aconteceu com Eva. Vemos isso em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se você perder a simplicidade e a pureza, você se tornará uma mulher complicada, resmungona, crítica, preguiçosa e problemática. Por isso Deus procura mulheres que tenham um coração aflito, incomodado, que sejam humildes, humildemente abatida de espírito e dedique amor reverente à palavra. É assim que somos governados por Deus, por sua palavra. Se nos afastarmos da palavra profética, nós nos tornaremos inúteis na edificação da igreja, porque aos poucos defenderemos outro evangelho, aceitaremos outras condições além da salvação pela fé em Cristo Jesus. Nossa salvação hoje, irmãs, é acolhermos a palavra profética com o ouvir da fé, observando toda a palavra atual em nosso coração. Ó Senhor Jesus, absorvendo toda a palavra profética atual em nosso coração. Reitero, a serva diligente acolhe a palavra profética imediatamente, com o ouvir da fé. Ó Senhor, que o Senhor nos dê tal coração, né? Livre de toda complicação, de questionamentos, tendo a simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Senhor diz que Ele habita a eternidade, mas Ele também habita com humilde, com contrito, sabe? Que o Senhor nos dê tal coração, um coração simples, um coração puro para receber a palavra e aplicar no nosso viver. Vamos orar? Senhor, que possamos ser essas servas diligentes, Senhor. O Senhor nos chamou para te servir. E quando não estamos servindo, Senhor, como tudo é vão, Senhor. Porque quando servimos, nós fazemos aquilo que nós fomos criados para fazer. E isso nos dá alegria e nos dá plena satisfação. Muito obrigada por esse privilégio, porque dentre tantas pessoas, o Senhor nos separou para Ti. E nós queremos ser fiéis à Tua comissão. Dá para nós, Senhor, um coração simples e puro, para ouvir, crer e obedecer. Ó Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê esse coração simples, né, irmão? Jesus é o nosso Senhor. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração,
teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Vem, Senhor, ganhar-nos com amor, com a unção nos confirmar, tal mover trará muitas vidas luz. Nossa oração irá mudar toda casa e lugar que pois confessarem o Senhor Jesus. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Este é o tempo em que o Senhor quer nos aperfeiçoar, equipar-nos para o mundo que há de vir. Se fiéis prudentes nos achar, os seus bens nos confiará, e com ele reinaremos no porvir. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Para o governo que há de vir, nos prepara o Senhor, em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar, eis-nos hoje a seu dispor, as nações em breve vamos governar. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver